Deus, aleluia. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Deus é fiel. Hoje a mensagem: o homem bom se fartará em si. E as duas alegorias, Davi e Salomão. Amados irmãos, toda pessoa que tem os seus caminhos maus perante o Senhor, ela se cansará dos seus caminhos, se cansará de si mesma. Mas a pessoa que tem os bons caminhos, essa pessoa encontra satisfação em si mesma. Porque ao essa pessoa encontrar o caminho, essa pessoa então encontrará a satisfação, o preenchimento. Se fartar significa fartura, quando você tem fartura. E ao mesmo tempo significa também quando você se cansa. A palavra se fartará tem dois significados. O homem mau, para ele, o significado é que ele se cansará do seu trabalho, se cansará do seu relacionamento, se cansará da sua vida. Mas para o homem bom, a palavra se fartará simboliza que ele encontrará bênçãos sem medidas, bênçãos transbordantes. Por quê? Porque é bom em seus caminhos. No caminho, na verdade e na vida, que é Jesus Cristo, o Senhor. Nós temos exemplo de Davi, o tabernáculo de Davi, alegoria. Cristo, ele é a raiz de Davi, do tabernáculo de Davi. O templo hoje de Salomão não existe mais em Israel para representar o templo bem maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, desta criação, que é vindo Cristo. E se Cristo veio, ele já é o templo. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando Cristo disse: eu destruirei esse templo e construirei outro, que é o meu corpo, ele está dizendo da representação, que ele é maior que o templo. Ele está dizendo da alegoria de Davi, a raiz de Davi. Porém, Deus confirma o templo, a alegoria de Salomão, porque Deus prometeu a Davi: da sua raiz eu levantarei um que se assentará no templo, e eu confirmarei o seu trono, o seu reino para sempre. Ou seja, duas alegorias que nós temos aqui, mas Jesus está sobre a alegoria de Davi e sobre a alegoria de Salomão. São diversos ministérios, mas Deus é um só. Deus santo e poder e glória. São diversos membros. Não diga o olho, não preciso da boca. Não diga a boca, não preciso da mão. Porque todos são um corpo. Meus amados irmãos, Deus santo e poder e glória. Você consegue compreender esse mistério? Que a obra de Deus é grande na terra.
Quando Deus disse para Ageu e Zacarias que eram para eles construir um templo, era para eles construir um templo de mãos. O segundo, o mistério do templo de Salomão. Deus pediu para que eles viessem ter ânimo, porque Ageu e Zacarias se encontravam um pouco com dúvida, com incredulidade, se o trabalho ia ficar tão excelente como o templo de Salomão. Era uma grande responsabilidade, mas Deus disse: a glória, Ageu e Zacarias, desta última casa será maior que a da primeira, será maior que primeira, o templo de Salomão. Deus estava dizendo: a glória dessa última casa, porque depois de vocês, o templo será destruído, e eu construirei um templo em 3 dias, que será o meu corpo, o desejado das nações. Ou seja, aqui em Israel não terá mais templo, porque o templo será bem maior e mais perfeito. E Jesus disse: eis que sou maior que Salomão. Por isso, aleluia, glória a Deus, Jesus é o templo. Por isso Deus não permitiu a construção de um templo lá em Israel para representar a Cristo. Mas Deus não é contra os templos, porque os templos, irmãos, representa Salomão e representa o templo coberto. Mas se estiver com Cristo, Deus está no meio de vocês. E o tabernáculo de Davi representa nas casas, representa altares na ilha, na terra batida, no Monte Carmelo. Esses são os tabernáculos de Davi, a raiz de Davi, que é Jesus Cristo de Nazaré. E o reinado de Salomão, Salmo 72, representa o reinado do Messias, ou seja, Jesus é o pilar da alegoria de Davi e da alegoria de Salomão, onde a presença de Deus se manifesta de forma sobrenatural e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo e com fogo, a qual os sacerdotes não conseguiam nem ficar sobre os seus pés, pela tamanha glória do Senhor que se manifestava. Por isso a presença do Senhor é o sinal da aprovação. A Bíblia diz que Davi levantou um altar na ilha, na terra batida, ele comprou o terreno de Onã, e Deus respondeu com fogo. A Bíblia diz que Elias levantou um altar, reparou o altar, Deus santo e poder e glória no Monte Carmelo, e Deus respondeu com fogo. Deus responde com fogo. Que fogo é esse? Não é o fogo estranho, mas é o fogo que tem purificação, que tem reparação no altar e que tem a santa, gloriosa palavra de Deus. As duas alegorias, Davi e Salomão, e Cristo cabeça. Disse Davi, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Era Deus dizendo para Davi, Senhor Jesus dizendo para Davi também: Davi, não se preocupe com os seus inimigos, se preocupe em pensar os seus pensamentos nas coisas que são do alto. Porque enquanto você se esconde nas coisas que são do alto, eu escondo você, e você não tem que se preocupar com os seus inimigos. Pelejarão contra ti, mas não triunfarão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar deles. Enquanto você busca o Senhor, Deus vai trabalhando. Não se preocupe com os seus inimigos. Deus está batendo os seus inimigos para que se arrependam e tenham vida eterna. Quem crê da glória a Deus?
Deus Santo tem poder e glória. Por isso Deus vai fazer na sua vida, e o ministério de Davi, o tabernáculo de Davi, a qual Deus não permitiu que Davi entrasse para o ministério do templo de mãos. Ao contrário de Jesus, que pregou tanto no templo de mãos e fora dos templos de mãos. Mas o ministério de Davi representa o que Deus vai fazer na sua vida. Tira lá do pasto das ovelhas. Como fez com Amós. Vai e profetiza na minha casa de Israel. Deus Santo e poder e glória. É o que Deus vai fazer na sua vida. Prepara uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Glória a Deus, Jesus é fiel. Ana era bisavó de Davi. E ela escreveu: ele levanta do monturo necessitado, ele abate os soberbos e exalta os humildes. Ele faz descer a sepultura e faz tornar-se dela. E Davi confirma as palavras da sua bisavó, cheia do Espírito Santo. Levanta do monturo necessitado e faz-se assentar entre os príncipes. Tirou os meus pés no lago de chá, de louro, firmou os meus passos na rocha. Deus Santo e poder e glória. Consegue compreender que a sua confiança não pode estar no que estão dizendo, no envenenamento que estão dizendo, mas a sua confiança deve estar onde céu e terra passarão, mas as palavras de Deus não passará, e ele virá como labareda de fogo sobre todos aqueles que não obedecem o Evangelho. Primeiro a terra, Deus, aleluia, aniquilou aquela geração perversa, corrupta com água, mas agora Deus aniquilará a geração que rejeita Cristo com fogo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Os vocacionados, ou eles são da alegoria de Davi, ou eles são da alegoria de Salomão. Ou você é Davi, ou você é Salomão. Por isso, em Atos, o apóstolo, cheio inspirado do Espírito Santo, diz: as santas e fiéis bênçãos de Davi darei a vocês. Ou seja, você se fartará, encontrará alimento, encontrará satisfação, aleluia, em si. Se você estiver ligado na videira, ligado em Deus, ligado em uma das duas alegorias, o homem bom, ele consegue se fartar em si, mas o homem mau, ele se cansará, se fartará dos seus caminhos. Somos sujeitos às mesmas paixões, mas não deixarei as paixões da carne me dominar. A avareza
vil concupiscência, prostituição, apetite desordenado. Tudo isso é idolatria. Mas Ele suprirá suas necessidades carnais se você se colocar na glória de Deus. Ele suprirá. Ou seja, minha carne tem necessidade. Mas eu não posso deixar as necessidades da minha carne se tornar uma idolatria. Meus pensamentos, meu coração não podem ser cobiçosos. Deus Santo e Poderoso, não podem ser carnais. Quem crê? Glória a Deus, Jesus é fiel. Por isso Jesus disse, vigiai e orai, para que você não venha cair no laço. Somente num relacionamento com uma pessoa, você tem que vigiar, para que não venha cair no laço, mas não se tornando uma idolatria, porque a Babilônia idolatra os desejos. Quem crê? A Babilônia idolatra os desejos. Não ser um domínio durante a sua semana, não há condenação. O que é a prática? Prostituição, adultério. A vil concupiscência é a prática dos pensamentos, do coração, das paixões. Pensamento do coração, segundo as paixões. Isso são as vil concupiscências e idolatria. Por isso, você deve se relacionar com uma pessoa com o mesmo propósito. Porque muitos jovens caem no laço da idolatria da Babilônia. Ele quer uma coisa, mas a varoa quer outra. E eles acabam caindo no laço. Ele quer casar, mas ela quer segurar. E acabam caindo na vil concupiscência, a idolatria dos desejos, como está escrito na palavra. E esses não encontrarão satisfação em si. Não se fartarão em si. Para você se fartar em si, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Fico com esta palavra para a glória de Deus. Jesus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus Santo e poder e glória, te agradeço por essa mensagem, meu Deus, para apresentar aqui todas essas pessoas, Senhor da glória, Senhor querido, que ouviram essa palavra, Senhor, que elas venham receber o milagre, meu Pai, que elas venham receber a bênção, a plenitude da bênção do Evangelho, ó Deus da salvação, que as portas venham se abrir. Eu quero profetizar pelo dom que o Senhor me concedeu, para a glória de Deus. Eu quero profetizar sobre essas vidas, Senhor. Meu Deus, que as portas venham estar abertas, meu Pai, e que elas venham, meu Pai, querer poder glória, contar o testemunho do milagre. Que eles venham contar o testemunho, Senhor, da plenitude, da bênção do Evangelho. Se eu posso estar abençoando essa semana, que venha ser uma semana debaixo das coisas que louvam a Deus. Nossos pensamentos devem dominar as coisas de Deus, para que você venha encontrar o alívio. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a sua alma. Seja liberto agora, seja liberta, receba o Espírito Santo,
Em nome de Jesus Cristo, Paulo impunha as mãos sobre a cabeça das pessoas, elas recebiam o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo que vai te ajudar na caminhada da fé. Aleluia! Tente prestar atenção o máximo que você conseguir na palavra. A luta contra a carne e o espírito. Mas Deus é contigo, Deus te ama. Amém? Deus seja louvado, para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor seja convosco. Mão direita ao coração, esquerda aos céus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. As ricas comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, todos digam amém. Leva a tua bênção para a glória de Deus. Deus Santo, poder, glória de Jesus.